A obesidade é uma doença cerebral? A resposta é provavelmente sim. É isso que tem mostrado cada vez mais pesquisas recentes e muito boas, muito promissoras sobre a fisiopatologia da obesidade. E aí, quando eu falo de doença cerebral, não estou falando que uma questão de preguiça, indolência, como a gente vê aí muita gente falando sobre pessoas obesas. Eu estou falando, na verdade, de uma inflamação numa pequena região do cérebro chamado hipotálamo. O hipotálamo é um grande regulador do nosso apetite e um grande regulador do nosso balanço energético corporal. Então, o hipotálamo que decide. Você deve comer mais, deve comer menos, a gente deve acelerar ou tornar o metabolismo mais lento. E foi descoberto que as pessoas obesas têm uma inflamação nessa estrutura que dificulta a ação, que gera uma resistência à ação de dois hormônios muito importantes, chamados de insulina, com certeza você já ouviu falar da insulina, e da leptina. A leptina é um hormônio chamado de hormônio da saciedade, então ele deveria sinalizar aí para o nosso organismo que a gente não precisa comer mais, e a insulina tem um efeito parecido, ou deveria ter um efeito parecido no hipotálamo, lembrando que são dois hormônios aí que a gente chama de hormônios pós-prandiais, hormônios que a gente aumenta a produção depois que a gente come e também a gente deveria aumentar a produção depois que a gente engorda, justamente para sinalizar que você não precisa se alimentar mais. E no cérebro dessas pessoas obesas, infelizmente, existe uma resistência à ação desses hormônios. Então as pessoas não comem mais porque elas têm mais gula, ou porque elas são mais preguiçosas, indolentes, ou porque elas querem. É basicamente porque elas têm menos saciedade gerada por uma resistência hormonal. E aí a grande pergunta é, o que causa essa inflamação? O que causa essa resistência? Será que é a própria obesidade? Então será que primeiro a pessoa engorda e aí depois ela passa a ter essa inflamação e aí depois fica difícil emagrecer? O que as pesquisas têm mostrado é que não. É que as pessoas, mesmo antes de engordarem pela primeira vez, elas já têm essa resistência, já têm essa inflamação no hipotálamo. O que provavelmente causa essa inflamação é o consumo exagerado de certos alimentos, de certos nutrientes. A gente não sabe exatamente quais são esses nutrientes, mas os grandes aí suspeitos são a gordura saturada, o açúcar e os carboidratos refinados, especialmente quando eles estão aí num contexto de alimentos ultraprocessados. Então, essa alimentação, que a gente pode chamar aí de alimentação moderna, é uma alimentação que gera a inflamação hipotalâmica e a inflamação hipotalâmica, sim, gera a obesidade. Então, possivelmente, a obesidade é uma consequência de um problema cerebral primário e essa é uma coisa muito importante para a gente saber. Inclusive, a gente espera aí novos tratamentos usando justamente esse novo entendimento sobre a obesidade, que é um entendimento muito novo e muito interessante.